Você já teve a sensação de ver algo no ar se movendo, um brilho, uma bola de luz, um movimento meio esquisito? E se eu te disser que isso é mais comum do que você imagina, com certeza é a sua percepção expandindo. E eu te digo mais, por experiência própria, se você treinar, você vai conseguir ver o invisível. Meu nome é Michele Ren, sou médium vibracional, decodifico campos de energia sutis. Não é uma habilidade que a gente não consegue hoje identificar em muitos lugares. Também sou autora, best-seller pela Amazon do livro Universo Interior, e hoje eu dedico a minha vida a conseguir decifrar essas energias que eu tanto vejo entre o mundo visível e invisível. E estou aqui hoje para te ensinar como você expande a sua consciência e consegue acessar esse campo sutis vendo de uma forma segura e real. Nesse vídeo eu vou te ensinar o que é ver de fato esse campo sutil, o que te impede de enxergar e algumas práticas para ajudar a ampliar a sua percepção e conseguir visualizar um pouco mais, sentir um pouco mais esse campo energético que está em todos os lugares, em todas as pessoas, grudado em todos os ambientes, objetos. A percepção sutil, ela não é um dom, não, muito pelo contrário, ele é um estado absolutamente natural do nosso cérebro, mas é um estado que a gente não costuma muito frequenciar, ou seja, entrar nele. A gente entra nesse estado sutil de percepção quando nós estamos, por exemplo, num estado mais relaxado, como uma meditação, como uns sonhos, ou até de repente algo que você se entusiasma, você goste muito, você fica ali completamente focado, mesmo aqui em vigília, você consegue também entrar nesse estado, tá? Então, o nosso cérebro, quando ele está aqui na vigília, trabalhando, conversando, fazendo, enfim, atividades do dia a dia, ele está muito acelerado, ele está no modo pensar, que seria as ondas beta, tá? Que a gente chama ali no estado cerebral. E quando a gente vai para esse estado mais meditativo, contemplativo, de algo que a gente gosta muito de fazer mesmo em vigília ou até em sonhos, a gente muda essa frequência, essa faixa cerebral. A gente vai para um estado mais teta, alfa, que é essa coisa mais contemplativa, mais leve. E aí a gente sai do estágio do pensar para o estágio do sentir. E que mora o grande segredo, uma mágica que não é mágica. Quando você quer acessar essas percepções sutis, essas visões, ou o ato de sentir o que está acontecendo naquele ambiente ou com aquela pessoa, mas o primeiro ponto e o mais importante do que ver é o sentir. E para você entrar nesse sentir, nessa visão sutil, nada mais é do que você mudar a sua faixa frequencial. E isso sim é a grande sacada da expansão da consciência. Você evoluir o seu gradiente consciencial é você estudar e entender como você acessa esses outros estágios informacionais. Só para a gente ter uma ideia aqui, tá? A nossa visão, ela capta entre 700 nanômetros, tá? Se eu não me engano, mas acontece que acima disso e abaixo disso existem muitas frequências, tá? Muitas ondas que a gente não consegue ver, não captam nossos olhos, como por exemplo até a luz ultravioleta, né? A visão dos próprios gatos, da cobra, que vê diferentes frequências, é tudo muito sutil, muito leve, mas existe essa energia, essa frequência em ondas, né? Acima e abaixo desses nanômetros que nós seres humanos não temos não conseguimos trazer para nossa visão ocular. Mas a grande sacada é que tudo isso a gente não precisa simplesmente receber essas informações de forma visual. Essas informações, essas frequências, quando estão acima e abaixo dessa frequencial dos nossos olhos, a gente consegue muito mais sentir. E uma vez sentindo, a gente consegue redimensionar, a gente consegue como se renderizasse no nosso cérebro para a gente traduzir essas informações de forma diferente, como se nós fôssemos ver, enxergar de forma diferente, através de um sentir, através de traduzir na tela mental de outras formas, e isso tudo é treino, simplesmente assim. Muito de falar que o invisível não é algo que não existe,
é algo que está numa outra frequência, uma outra faixa de percepção. E basta a gente conseguir acessá-la para fazer com que o nosso cérebro a traduza de forma diferente do que só o ver. Essa é a grande sacada da história. Ver além do invisível é você ampliar o espectro da sua consciência. É você não ver com os olhos, mas você ver com o seu campo vibracional. Todos nós temos um campo vibracional, a famosa energia Taurus, né? E esse campo ele vibra em duas frequências quando elas se conectam, a eletromagnética, que seria as ondas frequenciais do cérebro junto com as do coração. E isso forma um campo eletromagnético. E esse campo, em contato com outra energia, a gente consegue ampliar o nosso espectro de consciência de informação e traduzir o que a gente está captando com o campo. Então eu gosto muito de trazer aqui uma analogia bem interessante. É como se de repente, sabe quando você está com os pelinhos do seu corpo arrepiado e você encosta em alguém próximo, não de fato muito pertinho, mas próximo assim, e você sente ali que está encostando em alguma coisa um pouco mais quente, um pouco mais frio, dá um arrepio? É mais ou menos isso que acontece com o nosso campo. Esse campo, quando você treina em meditação, em estado de consciência, essa desaceleração toda, quando você treina a sentir o seu campo, você começa a perceber como ele se tivesse assim uns dedinhos, sabe, do lado de fora, uns pelinhos, que eles vão conectando as outras energias em volta e aí você consegue sentir. E com o tempo, o segundo estágio é traduzir isso da melhor forma para você. Porque, para mim, a minha melhor forma hoje de tradução é eu traduzir as percepções por energias em movimentos, tanto aqui, já com os olhos abertos, mas também fechados, né, na tela mental que a gente costuma ver, mas o treino é tão forte aqui que eu já consigo ver essas energias flutuando à minha frente. Então, o primeiro impacto é o sentir e depois meu cérebro já começa a traduzir essas visões. Hoje eu tenho muitas delas através de cores e através de geometrias, não as geometrias sagradas que todo mundo vê, isso é um pouco raro, afinal são sagradas. Mas eu vejo muitos fluxos energéticos e muitas geometrias entrelaçadas, diferentes, né? Que são as tais legendas que eu ainda estou decodificando e entendendo dos campos sutis. Mas muitas pessoas veem, na verdade, também dessas energias que estão flutuando, pessoas como se fossem espíritos, ou de repente vultos, ou enfim, só energias piscando. Cada um interpreta, decodifica de um jeito e começa a traduzir essas legendas, onde eu vejo de uma forma, outra pessoa vê de outra, mas no final o campo, a frequência que está ali é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Agora que você já sabe o que é ver o invisível, a gente precisa entrar num assunto muito importante. O que te trava, o que te impede de acessar esse campo sutil? Entrar no estágio dessa percepção suave, leve. O medo, ele faz o seu campo energético se fechar. Ele faz o corpo entrar em estado de defesa. E com isso, o cérebro, ele ativa ondas muito aceleradas, aquelas ondas beta. Com isso, você ativa muito mais o cérebro e você apaga as ondas magnéticas do coração. E o coração, com essas ondas apagadas, o coração fechado, você inibe o sensor mais importante para a detecção das ondas sutis, né, das energias sutis, que é o coração. A gente tem que estar num estado de pleno equilíbrio, que seria as ondas cerebrais com as ondas magnéticas do coração, eletromagnéticas. Sem uma e sem outra fica muito difícil você conseguir acessar o campo, na verdade é impossível, né? Tem que existir. Então, um dos primeiros motivos pelos quais você não consegue ter esse estado mediúnico, né, que é a percepção mais sutil dessas energias, o primeiro ponto é o medo, né, e isso está muito relacionado com as crenças limitantes. Qualquer tipo de crença te leva ao medo. Então, por isso, o autoconhecimento ele está totalmente conectado à espiritualidade e à mediunidade. Antes de você querer entrar absolutamente, embarcar absolutamente nessa espiritualidade toda, nesse estágio mediúnico,
é necessário você limpar suas crenças, fazer uma busca profunda, porque sem ela fica praticamente impossível você ter essa percepção mais sutil. Bom, e o segundo ponto aqui que nós falamos foi do pensamento acelerado. Se você tem muito pensamento acelerado, você entra num estágio muito acelerado de ondas cerebrais que não deixa nenhum momento você transitar entre um modo um pouco mais tranquilo, mesmo na vigília, para conseguir captar essas ondas que estão fora do teu campo visual, tá? Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que as pessoas esquecem, mas que é tão importante quanto, é o ancoramento do corpo. É o tal do estado de presença absoluta. Eu acho que você já deve ter escutado isso algumas vezes, eu costumo falar muito sobre isso lá no Instagram. Se você não tem uma percepção do seu próprio corpo, o que você está fazendo, o que você está tocando, o que você está olhando, fica praticamente impossível você ter essa sensação do sutil do que está passando à sua volta naquele momento. E isso está muito conectado ao nível acelerado ou não dos seus pensamentos. Se você não está vivendo no passado nem no futuro, trazendo problemas do passado, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer depois, aparecer um problema, ter que resolver. Se você está transitando entre esses dois mundos, passado e futuro, fica praticamente impossível você conseguir manter o seu pensamento mais tranquilo nesses outros estágios, né, de ondas mais profundas que a gente comentou aqui. E isso impacta no seu corpo. Você tem que estar constantemente no estágio de presença, sentir o seu corpo, saber o que você está fazendo naquele momento. Você levar o seu pensamento, a tua consciência corporal, o teu sentimento para o momento atual. Não adianta você estar com o seu corpo aqui no momento atual, com o pensamento e o sentimento numa situação lá no futuro e no passado. Sem esses 3 pontos, fica praticamente impossível você acessar qualquer campo sutil. Quando a mente não para, você perde a sintonia. O pensamento acelerado te mantém em ondas betas, aquelas ondas super aceleradas. E aí você só acaba captando o plano físico mesmo. O invisível, ele se mostra no intervalo entre um pensamento e outro. Sabe, se a gente for parar aqui para pensar no estágio de vigília, por que umas pessoas elas conseguem ter algumas percepções sutis no dia a dia e outras não? Acontece que essas pessoas, elas, mesmo no estado de vigília, entre um pensamento e outro, elas conseguem entrar num estado de mais calma, mais percepção sutil, ondas cerebrais menos aceleradas. Já existem pessoas que, devido à rotina, diversas situações, elas já mantêm a mente constantemente acelerada. Por isso que elas não conseguem ter essa percepção mais sutil, diferente das outras que conseguem. Por exemplo, no meu caso, como eu sempre fui muito espiritualizada, sempre cresci nesse mundo, né, treinando muito as energias, orando muito, né, passei por diversas religiões desde muito pequena, eu tinha o hábito de desacelerar o cérebro. Eu tinha o hábito de entrar nesse estágio de mais contemplativo, né? Seja por ele qual for o motivo. Por isso que as pessoas muito religiosas, desde muito pequena e crescendo nesse estágio de religiosidade, as que realmente têm esse sentimento puro de entrar num estágio mais consciencial, mais calmo, emanando amor, aquela oração com fé ativa, tende a ter a sua percepção ampliada dessas visões, tendem a se tornar mais espiritualizadas, médiums, porque elas acessam essa frequência mais leve, contemplativa, e aí é quando a percepção delas, esse campo energético, conecta com os outros campos sutis não visíveis e ela começa a ver e traduzir coisas. Aí, uma vez você entendendo todo esse processo, o mais importante agora é agir, é atuar, é você começar a treinar mesmo, diariamente. Alguns exercícios que são muito comuns, que você escuta falar bastante, com certeza, se você está aqui, você já vem entrando nesse assunto há muito tempo, é sem dúvida a respiração, a meditação e você trabalhar o
corpo em estado de presença, principalmente com a natureza. Dentre essas 3 vertentes, você encontra aí muitas pessoas, muito facilitadores, enfim, ferramentas que desenvolveram e que criaram para você desenvolver e trabalhar cada um desses pontos, tá? Mas o mais importante é você se apegar a um deles, um que mais te conecta, e você vai aos poucos. Ou você pega um de cada. Por exemplo, um tipo de meditação que você mais gosta. Pode ser uma meditação com aqueles sons bineurais, pode ser uma meditação onde você simplesmente respira mais profundamente, sem escutar nada, mas sentindo um cheiro de incenso, né? Existem vários tipos de meditação. Existe a meditação onde você se coloca na frente de uma vela e você olha fixamente para ela. O importante é você encontrar a sua melhor meditação para desacelerar os seus pensamentos e você começar a entrar nesse estado de percepção dessas energias mais sutis. O outro ponto é a respiração. Gente, a respiração está diretamente ligada à ativação do nervo vago. Quando você ativa o nervo vago, que ele está completamente conectado com esse estímulo magnético do coração, desse campo magnético do coração, você amplia 10, 15 vezes mais essa percepção sutil do campo extrasensorial, né, nosso. Então, o importante é você também treinar algum tipo de respiração. Aí você vai ter a respiração que chamam de pranayama, que é você inspirar, segurar 3, 4 segundos e soltar nos mesmos segundos, né? Enfim, existem várias. Existe a que você tampa de um lado da narina, faz a mesma sequência de respirações do outro lado. Tem a respiração mais rápida, que você ativa muito o abdômen. O importante é você encontrar uma forma para ativar a respiração do jeito que você melhor se identificar, melhor se sentir confortável, deitado, em pé, sentado, não importa o tipo de ferramenta, não existe uma melhor, existe a que é melhor para a sua conexão, ok? E o ancoramento do corpo. Esse ancoramento é necessário você começar a treinar. Por quê? Se você vai andar na natureza com os pés descalços, se você vai andar ali na praia, deixando as ondas bater nos seus pés, se você vai andar sentindo a vibração da energia do sol, se você vai andar ou sentar se conectando ali ao luar, à lua, né? Qualquer tipo de ancoramento que você faz relacionado ao corpo, essa conexão com a natureza, vai fazer com que você, quanto mais você treina isso, mais no dia a dia você vai conseguindo sentir mais o seu corpo, ter mais um estado, essa sensação de estado de presença. Você vai começando a treinar o seu corpo gradativamente conforme a sua conexão com a natureza. Por mais que você não esteja vinculado à natureza naquele momento, no seu estado de vigília, alguma coisa vai te remeter e você vai conseguir ir desacelerando. E com o estado de presença e não pensando tanto, né, tendo pensamentos intrusivos, você controlando a sua respiração, por mais que você esteja no estado de vigília ativo, você realizando essas 3 conexões com o tempo, você começa a perceber facilmente essas energias mais sutis. Esse treinamento é extremamente importante, esses 3 pontos dessas 3 diferentes formas, e aí você só encontra a melhor ferramenta que vai servir para você. Aí, finalizando aqui, quando o seu corpo, a sua consciência encontram esse estágio de equilíbrio entre os dois, é quando você começa a viver nesse estágio de se conectar com as energias sutis. Você entra naturalmente nesse estágio de percepção. E lembrando, você não está adquirindo um dom, longe disso. Você apenas está se conectando com a forma mais natural, mais sublime do seu ser, que é a principal, que é algo que tiraram da gente há muito tempo atrás, acelerando nossa rotina, acelerando nossos pensamentos, cada vez mais colocando problemas em nossa vida. Quando a gente volta a esse estágio natural, isso é tão leve que parece mesmo um milagre, parece surreal, parece uma mágica, e não é. Você simplesmente está voltando ao seu estágio natural. Olha, se esse vídeo serviu para você de alguma forma, te despertou mais um pouco ou trouxe algo novo, comenta aqui embaixo, curte, compartilha. Isso ajuda muito a expandir aqui o meu canal e poder levar essa consciência para mais e mais pessoas, poder
ajudar no seu dia a dia, mantê-las mais calmas, serenas e fazer com que a vida se torne cada vez um pouquinho mais saudável, um pouquinho mais divertida. Um beijão. Obrigada por estar aqui. Tchau, tchau.